Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça. Nós vamos iniciar o nosso estudo, o nosso último estudo sobre o plano espiritual. Nós vamos fazer a prece, então, e em seguida nós vamos para este tema. Convidamos a todos à oração. Sempre lembrando que a prece é um momento de recolhimento, é um momento de reflexão, é um instante de elevação do pensamento, em que as nossas preces buscam a espiritualidade, a fim de que a espiritualidade possa nos ajudar em nossas necessidades. É claro que nós não vamos aqui apenas orar no sentido de pedir, mas também de agradecer por este momento, de agradecer por esta casa, de agradecer por estarmos aqui, aprendendo um pouco mais, para que isso nos ajude na nossa vida cotidiana. Que o Cristo, esse Cristo maior, possa sempre nos inspirar, para que não venhamos a desistir dos nossos objetivos. Que assim seja. Só mais um lembrete que eu esqueci. Na próxima quarta-feira, feriado, nós temos estudo normal, tá? Sempre que há feriados, na sexta, no domingo, não importa. A gente tem atividade normalmente no centro. Acho que é quarta mesmo feriado, né? É quarta, é isso mesmo, né? Nós teremos estudo normalmente. Bom, como eu havia dito, hoje é o quarto estudo sobre o plano espiritual. E a gente buscou aqui responder, deixa eu ver quantas perguntas deu. 10, 11, 12, 13 perguntas. Espero que a gente consiga responder todas elas. Mas, na verdade, não somos nós que vamos responder. A gente foi fazendo explicações, o primeiro estudo, o segundo estudo, o terceiro estudo, e a gente deixou para esse último, o quarto e último estudo, baseando-nos em André Luiz. Então, a gente elaborou as perguntas, mas para responder, a gente vai fazer uma ou outra explicação, a gente vai pegar os textos das obras de André Luiz, particularmente, principalmente, o Nosso Lar, para a gente ver que, às vezes, muita coisa que a gente diz está lá, nós só não prestamos atenção. E como sempre eu gosto de dizer a fonte e divulgar coisa boa, a gente tirou muita coisa desse livro aqui, ó. Esse livro é lançamento, tem ele aí, do Dr. Inácio Ferreira, a psicografia é do Dr. Carlos Bacelli, O Nosso Lar e Você. É mais um estudo que o Dr. Inácio faz do livro Nosso Lar. Muito bom livro, nós tiramos muita coisa daqui, por isso estamos divulgando, para citar a fonte, as pessoas que queiram adquirir, tá certo? Vamos lá. O que nós vamos ter que fazer hoje, e que normalmente eu não faço, é ler. Eu não gosto muito de fazer o estudo lendo. Eu acho que quando você começa a ler muito no estudo, o estudo fica um pouco cansativo. Então, como vocês me conhecem, a gente gosta de trazer mais ou menos mastigado. A gente só tem os tópicos aqui, para a gente ter uma direção do estudo, para não esquecer de nada, mas sem leitura. Mas como hoje a gente fez essa opção de pegar o que André Luiz disse, aí a gente vai ter que ler, tá certo? Cada pergunta a gente vai ler. Vamos lá então, primeira pergunta. Se quando nós morremos, há a possibilidade de termos uma residência, uma casa para morar no plano espiritual, essa casa é nossa? Tem gente que já está pensando em vender, ó. Ou alugar para ganhar dinheiro. O povo é duro, né? Já está pensando em alugar a casa. E aí, no capítulo 21 do Nosso Lar, é a dona Laura que diz, ela diz assim, André Luiz, as construções, em geral, representam patrimônio comum sobre o controle da governadoria, certo? Você adquire a casa. Veja, você adquire, eles não dão para você. Porque em seguida ela diz assim, cada família espiritual pode conquistar um lar, só um, nunca mais que um. Para isso, deve apresentar
30 mil bônus horas. Não é? É caro, né? Eu acho que lá tem inflação também. Deve ter, né? Deve ter. Então aqui a gente aprende algumas coisas aqui nessa fala de Dona Laura. Que sim, a residência. Porque, veja, essa questão de moradia, ela é um problema. Às vezes a gente brinca dizendo assim, olha, no plano espiritual tem albergues, né? Que você imagina um local, uma hospedagem, onde ficam várias pessoas. Mas é isto mesmo. E não é demais a gente repetir, embora esse exemplo já tenha sido citado aqui várias vezes, o fato de André Luiz, assim que recebeu alta do hospital, não tinha para onde ir. Não tinha nenhuma conquista, não tinha nenhum mérito que desse a ele o direito de ter uma residência. Foi onde o amigo Lísias levou para morar com ele. Então, isto pode acontecer. E a dona Laura também explica que quando a gente tem algum familiar desencarnado, que já está em atividade, que está trabalhando, etc. e tal, ele pode até angariar para a gente o direito de a gente ter uma casa quando desencarnar. Que não é nossa como propriedade, no sentido que a gente possa vender ou alugar, mas o direito de moradia, que também não nos é dado. Você vai adquirir, você vai conquistar. Eles não usam em nenhum momento o termo comprar, pela explicação que a gente vai fazer embaixo. Vocês vão entender por quê. Eles não fazem uma referência de comprar. Observem que eles usam a palavra conquista. Você vai conquistar o lar. Aliás, quem gosta desse assunto, se não me falha a memória, no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Eu Vou, o José Lázaro fala um pouquinho também no livro sobre essa questão de moradia. E aí ela completa, agora no capítulo 22. Isso que eu li está no capítulo 21. No capítulo 22, não é propriamente falando do bônus hora, não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual. Ficha de serviço individual. E aí ela diz uma coisa interessante. Funcionando como valor aquisitivo. Modifica o valor. Não é o mesmo valor. Modifica-se em valor substancial segundo a natureza dos serviços. Então, quem faz um serviço X, o bônus hora tem um valor X. Quem faz um serviço mais amplo, quem se dedica mais, tem ali um valor maior desse bônus hora, certo? Certo? Lembrando, o que nós explicamos no último estudo, não são todas as colônias espirituais, não são todas as cidades espirituais que seguem esse padrão, tá? Cada qual tem ali a sua diferenciação, de acordo onde a colônia está localizada, a evolução dos moradores ali, etc. Uma série de situações que a gente pode considerar. Segunda pergunta: os espíritos leem? E se eles leem, quais são os livros que eles leem? Os mesmos que nós lemos aqui? E aí, no capítulo 17, comprovando que os espíritos leem, Yolanda diz assim, Dona Laura diz assim, Yolanda exibiu-me livros maravilhosos. Então, no plano espiritual, existem livros que só existem no plano espiritual, que não chegou até nós. E existem livros no plano espiritual que existem nas duas dimensões. Tanto eles leem lá, como nós lemos aqui. Lembrando que existem livros na dimensão espiritual que também são psicografados. Existem livros no plano espiritual que também são psicografados. Aí a gente vai voltar um pouquinho. Lembra que a gente disse que cada dimensão espiritual tem um plano espiritual correspondente, a cebola por dentro. Então, como aqui você tem um médium encarnado que dá passividade a um espírito que está numa dimensão superior, não muito superior, mas superior, e através da canalização, que é a mediunidade, você psicografa um livro, ok? Quem está na dimensão acima pode também dar passividade
como nós aqui, e o espírito vai escrever através dele um livro naquela dimensão. É por isso que a gente aprende que quem é médium aqui continua sendo médium lá. Porque os médiums também funcionam, trabalham, orientam, ajudam dentro da dimensão que eles estão. Deu para entender? Deu para captar? Eles têm o recurso tecnológico, né? Os e-books, essa coisa toda, que nós também já temos aqui, mas os recursos se ampliam bastante. E há livros que tem lá que não existem aqui. A gente não pode deixar de observar que o trabalho e o estudo existe em toda e qualquer dimensão. A gente precisa pensar, e eu conversava com uma pessoa hoje sobre isso, do quanto, em termos de quantidade mesmo, estamos trabalhando. O quanto estamos trabalhando. Por que muitos espíritos, quando chegam lá, sentem que fizeram pouco? Por quê? Porque fizeram pouco. Porque fizeram pouco. Imagine que você é médium. Para vocês pensarem, tá? Não precisa acreditar em mim, não. Só para vocês pensarem. Imagine que você é médium. Tem ali uma mediunidade educada. Né? Quando eu digo mediunidade educada, eu estou me referindo a um trabalhador que está se educando emocionalmente, que está se dedicando, que está fazendo o melhor. Então, uma mediunidade que pode ajudar. Aí você trabalha com a sua mediunidade uma vez por semana, 45 minutos. Você acha que isso é suficiente? Você acha realmente que você trabalhando a sua mediunidade uma vez por semana, 45 minutos, você vai sair da encarnação campeão? Campeã. Ah, mas eu não tenho tempo. Isso é história. Isso é preguiça, é falta de vontade. Ou falta de capacidade de contornar os problemas. Não vem me dizer que é difícil, porque difícil é para todo mundo. E tempo ninguém tem. É uma questão de querer. É uma questão de buscar. É uma questão do esforço para que você possa fazer aquilo, certo? Então, é nesse sentido que às vezes a pessoa fez, na sua cabeça ela fez muito, mas a hora que você começa a analisar realmente, é pouco, é muito pouco. Principalmente se você considerar o nível de conhecimento que a doutrina espírita nos proporciona. É quase que insignificante, né? Ah, então eu me dediquei pouco. Sim, você se dedicou pouco. Então, quando a pessoa diz assim, Aguinaldo, quando conversa comigo, né? Eu acho que eu estou trabalhando pouco. Tá mesmo. Não venha com esses, não, você está trabalhando muito. Nossa, você é extremamente dedicado. É nada. Nesse sentido, a gente ainda tem que caminhar muito. Nesse sentido, a gente tem que adquirir muita consciência, não é? Para driblar os problemas e estar trabalhando. Senão, a gente, não é que a gente não vá trabalhar, mas é um trabalho bastante restrito, vai ficar pequenininho ali. Sabe aquela coisa que você podia fazer muito mais e você fica restrito ali? É uma pena, né? É uma pena. Só para a gente entender. Próxima pergunta. Essa é boa. Algumas pessoas não vão gostar da resposta que eu vou dar agora. Pergunta. Os espíritos tomam banho? Tem gente que não gosta nem de tomar aqui encarnado. Você imagina desencarnado. Vamos lá. Aí André Luiz que diz. Conhecendo a casa de Lísias, a casa onde ele foi morar, conhecendo a casa de Lísias, demorei-me na observação da sala de banho, cujas instalações eram lindas. Lembrando que a colônia Nosso Lar, a cidade Nosso Lar, foi fundada por portugueses no século XVI. E nós sabemos, pelo menos a maioria de nós sabemos, que em Portugal é comum chamar banheiro de sala de banho ou casa de banho. Então ele está falando aqui que tem banheiro, ok? Fiquei impressionado com a sala de banho, me demorei na sala de banho. Então se ele está dizendo que tem banheiro, é porque toma banho. Ninguém vai construir um banheiro para ficar lá enfeitando, né? Então você vai tomar banho, aquela coisa toda, e fazer outras necessidades também, não é? Já que o perispírito tem uma constituição fisiológica
com seus órgãos, etc. e tal. Então, para você que não gosta muito de tomar banho, eu sinto muito, lá você vai ter que continuar tomando banho, tá certo? Essa informação é meio pesada, mas é o que tinha aqui. É o que tinha aqui. E aí, bom, vamos ver aqui mais para frente. Eu ia dar outros exemplos, mas vamos ver mais para frente que tem aqui. Próxima pergunta. De tudo que temos aprendido, podemos afirmar então que o corpo astral tem órgãos? É isso? Nos 2 primeiros capítulos do Nosso Lar, a gente vai ter a prova disso. O próprio André Luiz narrando o seu sofrimento. Então, nós trouxemos aqui algumas citações de André Luiz. De André Luiz, logo nos 2 primeiros capítulos de Nosso Lar. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. O que ele quer dizer aqui? Ele sabia que estava desencarnado, certo? Ele está dizendo isso, ó. Eu estava ciente que eu tinha morrido. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Aquela respiração ofegante, aquela respiração difícil. Quer dizer, ele está dizendo que os pulmões estavam ali e que ele estava com dificuldade de respirar. Num outro momento, ele diz assim: crescera-me a barba e a roupa começava a romper-se. Crescera-me a barba cresceu e a roupa começava a rasgar. Ele está dizendo, ó, minha roupa começou a rasgar, começou a ficar velha, eu ali sofrendo, começou a ficar velha. E a gente pode pensar, num primeiro momento, de onde que veio essa roupa? Num primeiro momento de desencarnado, qual é a roupa que o defunto está usando? A roupa que foi enterrada. O duplo da roupa, né? Não a roupa, porque a roupa material, a roupa do encarnado, ela vai ali apodrecer junto com o corpo. O duplo da roupa, o duplo. Então ele diz que a barba dele estava crescendo e que a sua roupa, provavelmente a que ele foi enterrado, estava se rasgando. É o segundo ponto. Terceiro ponto. Persistiam, eu brinquei com o banheiro. Se tem banheiro, não é só para tomar banho. E olha o que André Luiz diz. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. A fome e a sede me castigavam. Persistiam as necessidades fisiológicas. Precisa falar o que é necessidade fisiológica? Não, né? Não precisa não, né? Então tá, vocês entenderam. Então observem, são pontuações do espírito que comprovam o que nós estamos dizendo. No sentido de que essa ideia que muita gente ainda tem, que espírito é uma fumacinha, que espírito é transparente, que espírito, assim que desencarnou, vai volitar, vai voar de um lado para o outro, não é? É um pouco de ingenuidade. Não é exatamente assim. Até pode ser assim nas dimensões superiores. Não essas, mas próximas da Terra. Tá certo? Próxima pergunta. Como entender as chamadas subdimensões? Vamos lá. A gente já deu essa explicação aqui. É que eu achei que ficou uma explicação assim, pouco concreta. Então, eu vou trazer a explicação de novo. André Luiz, tempo que ele ficou no umbral, 9 anos. Pai do André Luiz, 12 anos ficou no umbral. As irmãs de André Luiz, Clara e Priscila, elas alternavam entre vir na crosta e voltar para o umbral. Então, nós temos aí 4 pessoas no umbral e elas não se cruzaram. E elas não se encontraram. Aí você tem 2 explicações. Você pode explicar entendendo que o umbral ele é muito vasto, ele é grande, né? É um território muito grande, mas também por conta das subdimensões. Que se o espírito estiver num padrão vibratório diferente, ele não consegue perceber o outro. Até me perguntaram outro dia, por que o espírito tem que incorporar no médio para ser orientado? Por que os próprios benfeitores não orientam os espíritos de onde eles estão no plano espiritual? Por que tem que descer aqui? Porque a depender da dimensão que o espírito está, ele não só não vê os benfeitores, como ele não ouve. Porque a dimensão
a menos que o benfeitor baixasse o seu padrão vibratório, o que geraria uma dificuldade ainda maior. Quando o espírito incorporado no médium, ele tem já início de conversa. Só o fato do espírito incorporar no médium, ele já melhorou 50%. Já melhorou. Porque todas aquelas energias, é como se o médium fosse um mata-borrão. É como se o médium absorvesse aquelas energias. Por isso que quando o espírito sai, o médium fica mal. Com a cabeça às 11, com dor de cabeça, com dor de estômago. Se a comunicação é pesada, nossa, ele demora para se recuperar. Por isso. Exatamente por isso. É por isso mesmo. Porque ele absorve aquela energia mais pesada do espírito. Aí os outros 50% da melhora é o diálogo. Então aí, quando o espírito está incorporado, ele consegue perceber melhor os benfeitores, porque aí ele não percebe só o doutrinador, mas ele começa a perceber algumas figuras. Ah, minha mãe está aqui. Ah, tem um homem perto de você dizendo isso. Ah, tem umas pessoas de branco me chamando, dizem que vão me levar. Pronto, ele aguçou a sua percepção. Por isso que a gente tem a incorporação. Então, esses espíritos, quando eles estão em padrões vibratórios diferentes, eles não percebem. Um dos maiores exemplos disso é a própria mãe de André Luiz, que durante todo o período que André Luiz esteve no umbral, ela foi visitá-lo. Ela tentou inspirá-lo para um arrependimento verdadeiro para ele sair dali. Ele não a percebeu. Ele nunca percebeu a sua mãe ali, ele não identificou a presença dela. Então a gente pode entender as subdimensões dentro dessa perspectiva. Da mesma forma que nós aqui encarnados não vemos os espíritos, há espíritos que não percebem outros espíritos. Por quê? Porque estão em faixa vibratória diferente. E isso está muito bem explicado aqui no livro Nosso Lar, que nós estamos citando. Tá, vamos para a próxima então. Entre os espíritos, quem pode vir, ver ou até falar com os entes queridos? Capítulo 23, aquela questão da visita dos entes queridos, de tanto a gente em desdobramento do corpo. Olha como o sonho é uma coisa interessante, né? Eu tenho uma amiga em São Paulo, alguns anos atrás, o marido dela morreu, ele era meu amigo também, conhecido de longa data, ele desencarnou, beleza, tal, legal. Aí um dia, algum tempo depois, a esposa dele me perguntou assim: Aguinaldo, você não poderia perguntar para o Dr. Klaus como é que está o fulano, o meu esposo, lá no plano espiritual? Ele disse: eu pergunto, se ele vai responder, eu já não sei, né? Os espíritos respondem quando querem, fazer o quê, né? E aí o Dr. Klaus disse assim: embora ele esteja ainda hospitalizado, ele está bem, em recuperação. Essa foi a resposta. Embora, não deu maiores detalhes, embora ele ainda esteja hospitalizado, está bem. Aí eu passei para ela. Aí passou uns 2, 3 dias, ela me mandou mensagem, apavorada. Disse: Aguinaldo, meu marido está mal, eu descobri que ele está mal no plano espiritual. Ah, por quê? Não, porque eu via ele longe, pedindo socorro, fazendo assim, pedindo socorro. Eu queria chegar até ele, mas tinha um abismo entre nós. Eu não conseguia transpor aquele abismo, e ele ficou pedindo socorro, eu fiquei ali chorando e acordei. Então meu marido deve estar sofrendo um umbral. Digo, bom, não foi essa a informação que eu tive. Você está dizendo. Ó, como o sonho é interpretativo. Eu disse: vou perguntar, né? Sei lá, vou perguntar para o Dr. Klaus, né? Aí ele disse assim: é a interpretação do sonho que está errada. Ele está internado numa ala restrita, tipo UTI, certo? Quer dizer que ele não pode receber visita. Esse abismo que ela citou no sonho foram os guardas do hospital que não deixaram ela entrar. E o que ela disse que ele estava pedindo socorro, nada. Pela vidraça ele estava dando tchau. Dizendo, ela só não podia entrar. É isso. Agora, ele está no umbral, ele está sofrendo. Aí é a interpretação dela. Isso não é real. Não é isso. Não é assim que ele está. Entendeu? Olha como que é complexa a situação, né? Porque aí tem essa questão interpretativa. Porque muita coisa é da nossa vontade. É do nosso desejo. Aí pode pesar uma coisa anímica. Tanto na mediunidade, na incorporação, como no desdobramento, no sair do corpo, como uma visita espiritual. Talvez a gente esteja desejando aquilo.
mas aquilo realmente não está acontecendo. Eu me lembro, por exemplo, olha só que coisa interessante. Ainda bem que era um amigo confiável. Nós fomos uma vez almoçar numa casa, numa amiga, eu e um grupo de pessoas, e esse meu amigo, que eu não vou citar o nome, porque ele não me autorizou. É um que mora na Bahia, mas eu não vou dizer o nome dele, não. Mora em Ilhéus, mas também não vou falar o nome dele, não. E assim, e a gente tinha uma expectativa muito grande naquela visita, não tinha nada programado. Mas a gente tinha uma perspectiva muito grande que determinada pessoa desencarnada pudesse comunicar, mandar pelo menos um recado. Porque já tinha desencarnado há bastante tempo, estava bem no plano espiritual, né? A gente está ali entre família. Então, assim, tudo dizia que o espírito ia falar. Inclusive, eu fui com essa expectativa. Era o ente querido ali da família. E aí a gente chegou, né? Batemos o papo, almoçamos, comemos a sobremesa, e conversa vai, tomamos um café, uma maravilha. E eu tô aqui comigo mesmo, rapaz, o espírito não vem. Mas cadê o espírito? Né? Lindomar falou que a coisa ia rolar e não vem, não vem. E chegamos a hora de ir embora. Lindomar disse assim: ele está ocupado, trabalhando num local muito longe. Não dá para ele vir. Simples assim. Simples assim. Olha bem, aí não tinha nenhum impedimento de umbral, de não poder se comunicar, a questão não tinha autorização, não, a pessoa não tinha merecimento, absolutamente nada disso. Ele está trabalhando, está num local distante, ele não pode estar aqui. Simples assim. E ele não foi. Né? Quer dizer, olha só o perigo. Se é um médium mais despreparado, né, ou se sente pressionado, tem que vir, né? Poderia ter um processo anímico. É por isso, né? É por isso que a gente toma um cuidado danado. E Lindomar me disse isso há muitos anos. Ele disse assim, você presta atenção, porque um dia desse eu posso não ir no Ipamed. Aí você vai ter que ver o que você vai fazer com a mensagem final. Porque uma coisa, olha como que modifica, olha como que a responsabilidade, a questão do critério. Uma coisa é você encerrar o Impamed assim, pessoal, nós vamos encerrar o Impamed, vamos finalizar a festa, vamos fazer uma prece. Se a gente tiver a alegria de vir um benfeitor deixar uma mensagem, maravilha. Se vir, veio. Se não vir, não veio. Agora, a partir do momento que você faz a programação do Impamed, coloca lá, encerramento, mensagem final dos espíritos. Ele tem que vir. Até porque a pessoa que pagou a inscrição pode dizer assim, não, me enganaram. Porque eu li aqui na programação que no final ia vir espírito, e não veio. Certo? Então, o compromisso está assumido. E se de repente ali a vibração do evento está ruim? E se de repente, e eu estou citando o nome do Lindomar, porque é sempre ele que faz esse trabalho para a gente, e se acontece o Impamed que de repente ele não pode vir? E aí, como é que fica? Né? Como é que fica para a gente sustentar o que foi prometido no evento que a gente disse que os espíritos iriam vir? Então aí você precisa ter essa maturidade, você precisa ter esse cuidado para que a coisa aconteça. Tá certo? Eu sei que, isso que eu vou dizer agora, eu sei que eu já contei aqui. Eu não gosto muito de repetir exemplos, de repetir as coisas, mas me permitam. Porque é importante, porque fala da responsabilidade nossa. Uma vez, começaram que eu digo a alguns amigos, notar a presença de um espírito não espírita, artista, desencarnado num acidente aéreo, que estava próximo de mim. Então eu fui fazer uma palestra num centro, e quando eu terminei a pessoa disse, olha, tinha um espírito perto de você, fulano de tal estava perto de você. Tá legal. Fui num outro centro, algum tempo depois, outra pessoa disse a mesma coisa. Aí eu fiquei meio assim, né? Falei, deixa eu investigar. Aí eu fui conversar com um amigo meu, que eu confio, que na época não era o Lindomar, embora eu tenha conversado sobre esse assunto com ele mais tarde. E esse amigo disse, não é verdade, é fulano de tal, ele pretende escrever um livro através de você. Houve uma simpatia por parte dele, ele ainda é, mas quando estava encarnado, muito brincalhão, gostava de brincar, e você conta muita piada nas palestras, ele se afinizou, gostou, teve uma simpatia, ele quer escrever um livro. Eu disse, pô, que legal, que bacana, né?
uma coisa diferente. Porque, ó, vamos fazer outra observação. Uma coisa é você psicografar um livro de um espírito espírita. Outra coisa é você escrever um livro de um espírito que não é espírita, né? Que ele vai narrar ali a sua situação, você não sabe o que ele vai escrever, porque o espírito, não sendo espírita, a princípio, ele não tem um comprometimento com os princípios espíritas, certo? Bom, beleza, tá? Fiquei feliz, tal, vou me preparar. E aí foi quando o doutor Cláudio diz assim, não está autorizado. Se você quiser levar adiante e fazer, você tem um livre-arbítrio, não tem problema nenhum. Mas não conte com o nosso suporte. Primeiro, que esse tipo de livro não está na programação. Segundo, que normalmente esse tipo de livro de pessoas muito conhecidas gera uma polêmica danada. A gente dizendo que é, a gente dizendo que não é, vão dizer que é mistificação, que é enganação, blá, 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 blá. E a gente não precisa desses holofotes em cima do trabalho. Então, se você quiser escrever, eu digo, mas olha que outra coisa interessante. Não é todo o espírito que se aproxima, que quer escrever, que você pode dar passividade para escrever. Eu digo, mas e o espírito? Bom, o espírito quer. Mas e aí? Aí, se o senhor não for querer, eu digo para ele, o senhor vai embora que ele não vai escrever. Como responsável do caminho de Damasco, eu digo para ele que ele não vai escrever. Agora, se o senhor quiser ir, está por conta. E aí, como eu não sou besta, eu não vou desobedecer os espíritos. Não, tá beleza. Se o senhor não quer, se o senhor está dizendo isso, está tudo certo. A gente não esquece. Mas eu confesso a vocês que eu fiquei com uma frustração muito grande. Porque, no fundo, eu tinha o desejo de fazer o trabalho. Mas, tá vendo como são os detalhes? Mediunidade. A grande verdade é que a nossa mediunidade hoje ainda é um processo muito precário de informação do mundo espiritual. Não que a mediunidade seja precária, mas nós instrumentos, né? É muita coisa envolvida, as nossas maluquices, as nossas neuroses, as nossas perturbações, os nossos animismos, as nossas mistificações. Você soma tudo isso, coitado dos espíritos que querem se comunicar com a gente, certo? Próximo. Tá. Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Tá falando sobre isso. Eu fiz a pergunta e não expliquei a resposta, né? Entre os espíritos, quem pode vir até os encarnados para comunicar? Capítulo 23 do livro Nosso Lar. André Luiz está contando aqui uma coisa muito interessante. Muito interessante. Olha o que ele diz. Em determinada época, o governador da cidade Nosso Lar, proibiu o intercâmbio generalizado dos desencarnados com os encarnados. Teve um período que isso aí estava fugindo do controle, todo mundo querendo vir mandar mensagem, todo mundo querendo mandar mensagem, pode parar. A partir de agora não vai ter mais, nenhum espírito vai se comunicar. E proibiu, né? O que fez lá Moisés. Moisés não proibiu que se evocasse os mortos? Pois é. Por que ele proibiu? Que se estava usando isso para assuntos não muito dignos, não muito elevados. Foi o que fez o governador. Então, o que isso nos faz pensar? Que existem leis, que existem regras, quando as coisas têm que acontecer. Eu gosto muito, o doutor Inácio, ele explica muito, e é muito interessante, alguns livros dele, porque vocês sabem que lá em Uberaba, no Centro Espírita Pedro e Paulo, você tem as psicografias de entes queridos, que é feito pelo Bacelli todo final de semana, todo sábado, todo domingo, aquela coisa toda. E tem alguns livros do doutor Inácio que ele vai contando os bastidores do trabalho. É uma coisa impressionante, a logística, trazer o espírito, preparar para ele se comunicar, explicar. Às vezes, olha que coisa, porque às vezes o espírito ele tem condição, ele tem mérito, mas ele nunca viu uma sessão mediúnica. Aí o espírito chega, está lá o médium, e aí o benfeitor diz assim, você pode falar através do médium, você vai escrever uma carta para sua mãe que está esperando. E aí o espírito vira e diz assim, e eu faço que jeito? Eu pego no lápis, eu fico... Que jeito que eu faço isso? Ele não sabe. E aí o benfeitor tem que ajustar ele ali e ajudar ele fazer o processo da psicografia, porque ele não sabe como é que é. E às vezes o espírito quer falar muito e eles dizem assim, você tem 2 minutos. Não, mas eu quero dizer, você tem 2 minutos, você escreva o que dá para escrever em 2 minutos, é só isso que você tem. Então você seja objetivo.
Não faz uma coisa muito longa que não vai dar, só 2 minutos. E aí ele vai contando os bastidores como é trabalhoso. Inclusive, em alguns casos, localizar o espírito. Inclusive, em alguns casos, localizar o espírito. Então, é muito normal. Tem gente que diz assim: ah, mas não precisa do médium conversar com a pessoa antes, alguém dar o nome. Precisa. Isso ajuda muito. Porque os benfeitores já vão cuidando da logística. Se aquele espírito vai vir, se aquele espírito não vai vir, se aquele espírito está ali, não está ali. Isso é muito importante. Tá certo? Eu tenho lá em casa, e essa mensagem foi. A gente tem, na verdade, 2 mensagens. Uma delas sobre o caminho de Damasco, escrita por Emmanuel, através do Chico, em 1947, se não me falha a memória, né? É uma cópia, porque os antigos dirigentes da casa fizeram o favor de consumir com a mensagem original, né? Deve ter vendido para alguém. Só pode, porque é patrimônio da casa, tinha que estar na casa. Mas nós temos a cópia de Emmanuel, escrevendo sobre o caminho de Damasco, em 1947, para os dirigentes daquela época. E depois, agora isso que eu vou dizer, há uns 30 anos atrás, uns 27 anos atrás, nós temos uma mensagem, através do Bacelli, do José de Moraes, que a gente recebeu lá em Uberaba, falando do caminho de Damasco, e aí dirigindo uma mensagem mais pessoal para a gente, que tinha ido lá na época, eu e Carla, e ele mandando uma mensagem para a gente através também do Pedro e Paulo. Mas, assim, é toda uma logística e não é uma coisa tão simples. Próxima pergunta. O nosso corpo lá é semelhante? Conservamos tudo como era aqui? Sim, sim. Tobias se refere a grandes fábricas no plano espiritual que produziam sucos, artefatos. Artefatos, ele está falando do quê? O que é artefatos aqui? Mesa, cadeira, móvel e tecidos. Por que isso é importante dizer? Não é tudo plasmado para o pensamento. A gente tem a mania de dizer assim: não, no plano espiritual é diferente, o espírito pensa e aconteceu. Com a força do pensamento, o espírito plasma. Nem tudo é plasmado. O nosso pensamento, até porque, olha o perigo. Os 6, eu não. Os 6 desencarnados, e os 6 plasmando lá no plano espiritual tudo que passa pela cabeça de vocês. Essa é a tragédia. Né? O nível de pensamento que vocês têm, vocês já imaginaram? Né? Pois é. Seria um desastre, concordo com você. Inclusive, esse dado a gente deu, estas fábricas de suco, de artefatos e de tecidos empregavam 100 mil pessoas, né? Trabalhando lá na tarefa, na fábrica, aquela coisa toda. Próximo. A perturbação dos entes queridos com a morte, a perturbação dos entes queridos que ficam, perturbam os desencarnados? Sem dúvida alguma. André Luiz, aí eu vou citar aqui aquilo que a gente falou na palestra de sexta-feira, que a gente citou o espírito Ribeiro, a Narcisa, e a Narcisa diz assim: hoje, muito cedo, ele se ausentou, sem o consentimento nosso, a correr desabaladamente. Hoje, ele se ausentou, sem nosso consentimento, a correr desabaladamente. O que ela está dizendo? O que ele está dizendo? Ela, perdão, é a Narcisa, é ela. O cara fugiu do nosso lar. Para quê? Para vir aqui na Terra. Né? Para estar aqui. E aí, assim, a gente pode pensar, mas não é uma regra muito justa? Não, é justa. Vocês se lembram? Lembrei de uma coisa legal aqui. Quando lá o mentor recebeu o André Luiz, que ia pedir serviço, e eles disseram assim para o André Luiz: ele atende 2 de cada vez. Então lá é assim, não vai só você, vai você e mais outro. Aí o outro ouve o seu problema, né? E você ouve o problema do outro. E aí quem foi com o André Luiz foi uma mulher.
E ela disse lá, reclamando, ó, eu tô aqui já faz bastante tempo, já faz vários anos, e ainda não me deixaram voltar no lar, eu deixei filhos, eu deixei meu marido, eu deixei a família grande, eu tô com saudade, pelo amor de Deus, vocês me autorizam a voltar, eu tô quase desesperada. O benfeitor falou, ah não, pois não, vamos ver o caso da senhora, espera um pouquinho, deixa eu pegar a sua ficha aqui. Ah, que interessante, a senhora já teve alta faz tempo aqui do hospital? Já. E a senhora não arrumou nada para fazer ainda? Ah, mas é que tem um serviço aqui. Não, peraí. A senhora foi colocada para trabalhar nessa ala. Por que a senhora não continuou lá? Ah, não, lá tem gente muito chata, lá não dava certo. Sim, mas aí a senhora foi convidada para trabalhar nesse lugar. Ah, não, lá não dei conta, o serviço era muito difícil. E aqui? Ah, não, isso aí também não dá para mim fazer, não, isso aí é muito difícil. E aí ele disse assim: bom, sinto muito, mas o seu pedido está indeferido. A senhora não apresenta horas de serviço que lhe dê a condição de visitar os seus entes queridos lá na Terra. A resposta é não. A senhora não vai. No caso de André Luiz, é porque eles sabiam do impacto negativo que ia gerar em André Luiz, que foi um tema que nós tratamos aqui também, quando André Luiz chegou na casa dele, ninguém lembrava dele, a mulher dele não falava dele, já estava casada com outro, não tinha fotografia dele, quer dizer, ele era um mero desconhecido para a família toda, só a filha mais velha que lembrou alguma coisa sobre ele, e ele se desequilibrou, ele ficou muito chateado, ele chorou, ele ficou nervoso, quer dizer, isso porque já fazia mais de 10 anos que ele não voltava para ver a família, né? Imagine se ele tivesse voltado antes, o que tinha acontecido. Então, existem sim essas regras que precisam ser obedecidas. Próxima pergunta. Isso aqui é mais da terra, tá? Isso aqui serve para a gente. A pergunta é: como ter trabalhos, atividades de grande expressão na seara espírita? Palavras de Genésio, capítulo 26 do livro Nosso Lar. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Você tem que querer. Quando você busca, até tem uma pergunta que foi feita, que é do próximo estudo da próxima quarta-feira, onde a pergunta é mais ou menos assim: onde estão as respostas? Onde estão as respostas? E a pergunta não é esta. As respostas estão aí, para quem quer. A questão não é onde está, a questão é você querer. Porque na maioria das vezes o problema é que nós não queremos buscar as respostas. E quando nós não queremos, aí não tem jeito. Tá certo? É uma coisa interessante, quando até estava conversando com uma outra pessoa sobre isso hoje. Existe uma pirâmide chamada Pirâmide de William Glass. Essa pirâmide, ela vai mostrando como é o nosso nível de aprendizado, como a gente aprende mais. Então a pirâmide vai descendo. Então tem lá mais ou menos assim. É mais ou menos isso. Quanto você aprende lendo? 10%. Quanto você aprende ouvindo? 20%. Quanto você aprende lendo e ouvindo? 30%. Quanto você aprende vivendo a experiência? 80%. Agora, pasme. Quanto a gente aprende ensinando os outros? 95%. 95%. E, a princípio, não tem nenhuma explicação científica para isso. E aí a doutora Anete Guimarães, fazendo uma análise disso, ela lembrou uma coisa muito simples que tem a ver com essa resposta. Nós aprendemos 95% ensinando, porque é o que diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Quando você ensina, o universo conspira a seu favor. Quando você compartilha a luz, quando você compartilha o conhecimento, a própria vida compartilha com você as coisas boas da vida, né? Que é a lei de fazer e retornar para você. Então, na vida é isso. A gente tem que estar preparado, não basta querer. Estar preparado, bem simples, significa pagar o preço. Significa pagar o preço. Quanto mais você se compromete, e tomara que você se comprometa bastante,
maior o preço que você tem que pagar, do sacrifício que você tem que fazer, da renúncia que você tem que fazer, e isso é assim mesmo. E não é por isso que você vai ser espírito de luz, é que o trabalho exige isso. Você vai fazer? Vou. Então você tem que fazer isso. Olha só, como isso que eu vou dizer agora não tem nada a ver com evolução. Não tem nada a ver com evolução. O trabalho da Célia, a Célia é médium, é X. O trabalho da Célia como médium é X. Então a Célia vai vir, vai trabalhar como médium na sala do Klaus. A Célia vai vir, vai trabalhar como médium na sessão de domingo. Eu sou médium. Eu sou médium. Só que o meu trabalho é muito mais complicado, porque além de eu ser médium e ter que trabalhar com uma Célia, eu tenho que cuidar de todo mundo. Por quê? Porque eu dirijo a casa. Aí o nível de exigência para com você, é claro que é muito maior. Se Por exemplo, a Célia vem, o trabalho não está muito bem, tem uns problemas de relacionamento, a vibração está ruim, a Célia pode dizer assim, eu estou fazendo a minha parte, eu estou vindo aqui colaborar, se não está bem, a culpa não é minha. O povo que resolva. Sim, é que está certo. Eu posso fazer isso? Não, ai meu Deus, o que está acontecendo? Quem é agora que está pisando na bola? Quem é o linguarudo agora que está fazendo fofoca? Quem é que está brigando com quem? Quem é que eu vou ter que passar o facão? Que eu estou com vontade de passar o facão, olha, desde o começo do ano, do final do ano passado. Vocês vão saber a hora que eu passar o facão. Aguarde. Claro, porque a preocupação é maior. Você tem um compromisso. Aí vamos pensar. A gente está dando um estudo aqui. Olha como as coisas vão mudando a responsabilidade. A gente está dando um estudo aqui. Claro que todo estudo, a palestra, quem vai fazer, vai tentar fazer da melhor forma possível, de uma forma responsável. Agora, eu estou falando aqui, quantas pessoas tem aqui? Umas 50 pessoas. É uma coisa. Aí você coloca essa câmera aí. Aí você joga isso aqui para o canal, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas vão assistir. Então você tem que estar atento mais, porque outras pessoas vão assistir. Outras pessoas podem compreender de outro jeito. Eu posso fazer uma brincadeira aqui que para o grupo, beleza, nós estamos brincando, todo mundo sabe do que se trata. Mas as outras 3, 4 mil pessoas que vão assistir depois, que não fazem parte do grupo, não entenderam. Mas por que o Agnaldo falou isso? O Agnaldo falou uma besteira aqui, que não tem nada a ver. Olha como mudou. Olha como a responsabilidade é diferente. Esse é o preço que a gente tem que pagar. Não é assim? Não é assim? Aí vem aquela história. Duas coisas. Os ausentes nunca têm razão. Então, se você não está presente, não dê palpite. E segundo, acho que isso foi dito, que desenho animado que eu assisti, acho que foi... esqueci o nome da... É um das formigas lá, que o gafanhoto diz assim, quando a líder vai dizer, não, mas é que a gente não, você não é a líder, a responsabilidade é sua. E é mesmo. Se você está liderando, a responsabilidade é sua, você tem que arcar com a responsabilidade, o problema é seu. Então, que a gente esteja pronto. Está acabando já. O que é mais importante aqui e no mundo espiritual? A espontaneidade ou a disciplina? E aí, o benfeitor diz uma coisa linda para André Luiz. Ele diz assim, a disciplina deve anteceder a espontaneidade. Vocês entenderam a profundidade disso? A disciplina deve anteceder a espontaneidade. A gente tem que trabalhar com espontaneidade. Só que se não tiver a disciplina primeiro, o que acontece? Vira bagunça, vira desorganização. Aquela coisa espontânea, legal, sem aquele critério rígido, sem ser muito rígido, mas de pessoas que têm a disciplina, que sabem que tem que fazer. Por exemplo, vocês imaginem bem, eu sou de uma época em que no estudo eu tinha o meu caderno de chamada, e eu ia anotando o nome das pessoas. Fulano, faltou. Presente. Faltou da quarta-feira. Toda quarta-feira. No final do mês, quem tivesse mais que 2 faltas, rodava. É assim. O que a gente pensa hoje? A gente não precisa do caderno de chamada. Por quê? Porque as pessoas, acredito eu, tendo responsabilidade, sabem o seu papel e não vão faltar. Por quê? Porque tem responsabilidade e sabe daquilo que assumiram. A gente pensa assim. Embora de vez em quando um ou outro pise na bola. Quando o espírito vai reencarnar, qual o seu maior receio? Aí a gente vai buscar em Dona Laura. Dona Laura está para reencarnar. Dona Laura é um espírito nobre lá no nosso lar, com muitos bônus horas. E ela diz assim,
quando perguntaram, mas por que a senhora está com medo? Ela diz assim, a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. A reencarnação é uma tentativa. E aí a dona Laura explica do que ela tem medo na reencarnação. 3 coisas. O esquecimento do que viveu no plano espiritual, né? A gente também esquece. O esquecimento. A influência do meio, principalmente quando a gente é criança. E a questão da herança genética. Porque aí a gente sabe que quanto mais evoluído é o espírito, menos ele é influenciável pela genética. Quanto menos evoluído é o espírito, mais ele é influenciado pela genética. Então a genética pode sim ter um peso muito severo para o espírito, quando ele não tem virtudes espirituais que o faça se sobrepor à herança genética. Então esses 3 medos que ela tinha, principalmente a questão da influência do meio. Nós ainda somos espíritos que mudamos de opinião ao sabor do vento, coisa que os espíritos mais evoluídos não fazem. Um dia perguntaram, e a resposta do doutor Enéas é exatamente o que a gente faz. Perguntaram assim para ele se ele era a favor ou contra a pena de morte. E como ele era um homem muito inteligente, ele disse assim, eu vou lhe dar 3 respostas. Como médico que sou, minha posição é contra a pena de morte, não poderia ser a favor. Como jurista que sou, eu indicaria um plebiscito, o voto das pessoas. Mas como homem que sou, se eu visse alguém abusando sexualmente de uma criança, eu mesmo a mataria. 3 respostas diferentes para a mesma pergunta. É o que acontece com a gente. A gente até perdoa, dependendo do que é. A gente até perdoa, dependendo de quem é. A gente até faz o bem, a depender da circunstância. Em outra circunstância, a gente mata. Você pensa que é muito fácil, muito difícil você matar? Não é, não é. É daqui para ali. As nossas feras íntimas ainda estão vivas. Quando é que a gente evolui? Quando a nossa reação é a mesma. Não importa quem seja, não importa o crime, você se mantém passivo, confiante em Jesus, sem alterar. Né? Então, essa resposta de doutor Enéas sobre a pena de morte, fazendo uma comparação simbólica, né, porque ele não estava falando de religião, muito menos de evolução espiritual, ele estava dando uma opinião sobre a pena de morte, retrata o nosso caso. Nós agimos assim. Olha só, se você está numa semana legal, uma pessoa te agride, você fica mais tendente a perdoá-la, não é assim? Ah, eu estou bem, estou feliz, essa semana eu vou viajar, eu não quero estragar a minha semana não. Nosso fulano falou horrores de mim. Não, mas eu não vou fingir que eu nem ouvi. Se é uma semana que você está pé da vida, tudo deu errado, você foi demitido, né? A pessoa falou isso aqui, nossa, quer matar, você já manda mensagem no grupo da família, e aí não dá detalhes, ninguém... Olha, grupo da família é um desastre, eu odeio grupo de família. Eu não tenho grupo de nada no meu celular, muito menos de família. Porque um começa a falar mal do outro, e pior, tem gente que fala mal e não dá o nome, aí você não sabe de quem é. Porque fulano, aí a pessoa dá com indireta, igual faz no Facebook. Olha, a pior coisa que tem é você ajudar uma pessoa e a pessoa ser ingrata. E não fala quem é, aí você não sabe quem que é. É igual quando você pega ônibus, aqui não, né? Que a gente pega pouco ônibus, São Paulo você pega ônibus, aí a pessoa tá brigando com a outra. E ela tá xingando e falando, e você vai acompanhando. Porra, coloca no Viva Voz pra gente saber a versão da outra, porque fica a pessoa ali brigando, você não sabe a versão da outra, entendeu? Bom, para a gente terminar, só mais 2. Se temos os chamados karmas, como fica a questão do livre-arbítrio? A mãe de André Luiz diz a ele, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Olha que frase, isso aqui dá uma palestra. Eu vou repetir, mãe de André Luiz dizendo a André Luiz, é indispensável reconhecer que o devedor é escravo do compromisso assumido. Certo? E para a gente terminar, podemos entender que os espíritos se relacionam no plano espiritual, até mesmo sexualmente. Aí Lísias tem uma noiva lá no plano espiritual, chamada Lacínia. Aí ele diz assim, eles estão noivos no plano espiritual, tá? Vão casar, e depois vão reencarnar e vão casar aqui na Terra. Ele diz assim, Licínia e eu fundaremos aqui, plano espiritual, dentro em breve, nossa casinha de felicidade.
crendo que voltaremos à Terra precisamente daqui 30 anos. Lacine e eu fundaremos aqui, dentro em breve, nossa casinha de felicidade, crendo que voltaremos à Terra daqui 30 anos. Então eles estavam noivos, eles iam se casar, iam ter uma casa e se preparar para reencarnar. Agora eu pergunto a vocês, eles vão ficar fazendo o quê 30 anos lá dentro de casa só os dois? Vendo televisão, fazendo crochê. Eles vão fazer sexo, ué. É bom que já vai exercitando para quando reencarnar aqui, já está, né, já tá treinado lá de lá. Mas é óbvio, né? Se nós estamos, rapaz, é uma coisa assim tão óbvia isso, se a gente está dizendo que o corpo espiritual tem reações fisiológicas, se o próprio André Luiz refere-se à genitália que continua, é óbvio que os desejos, etc. e tais, os processos do corpo da mulher e do homem vão acontecer de forma semelhante. Por que não a sexualidade também? Graças a Deus. Graças a Deus. Porque você já pensou, vocês aí que ainda são muito materialistas, você já pensou alguém chegar para você e dizer assim, olha, você está para desencarnar, mas não se preocupe. Você é um espírito evoluído, você vai para uma dimensão superior, onde assim, não precisa comer, não precisa beber água, não precisa dormir, e o sexo é só pelo pensamento. Você vai? Você vai ir? Veja o que você vai responder. Veja bem. Veja bem o que você vai responder, certo? Né? Tomara que você consiga, que Jesus lhe abençoe. Bom, nós vamos encerrar aqui. Essa foi a última parte desse nosso estudo sobre o plano espiritual. Que Jesus nos abençoe. Até o nosso próximo estudo. Muito obrigado.